Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a exclusão das produções unitárias. Bom, o que é uma produção unitária? É uma variável que é trocada simplesmente por outra variável, tá? Então, a gente retrata isso, por exemplo, A, né, deriva B. Então, a gente quer evitar isso nas gramáticas, né? Então, o primeiro passo é a gente ir analisando e trocando, onde tem a variável unitária pelas produções equivalentes. Então, se a gente olhar aqui nessa gramática, a gente tem o S e o A e tem uma variável unitária aí, Bzão, tá? Então, o que acontece se eu trocar esse Bzão pelas produções? Eu simplesmente replico aqui, onde tiver A, eu coloco todas as possíveis produções de B e incluo na gramática. Eu vou ficar com isso aqui, né? Agora, o A tem a produção Czão, Bzinho, Bzão, 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 que é correspondente a B, e a que ficou, que é Azinho, Azão. Só que agora a gente viu que apareceu outra variável unitária, o A por C. Então, eu vou fazer o mesmo processo. Substituir ali onde tem C pelas produções equivalentes a C. E vai me retornar isso aqui. Opa, tem um probleminha ali, ó, apareceu B de novo. Então, o que acontece? Agora eu vou trocar as produções, né, A por B. Então, vai me retornar isso aqui, né? Então, se vocês observarem, pessoal, a gente está com um ciclo, né? Com a gramática anterior. Então, eu troco A, me dá o B, aí eu troco o B e aparece o C, eu troco o C e aparece o B, então a gente tem um ciclo aí. Então, como deu esse ciclo, a gente passa para a segunda produção de baixo, né? Para a gente tentar resolver isso. Porque se a gente ficar trocando A por C e por B, a gente não vai sair desse ciclo. Bom, então vamos lá para de baixo, né? Se a gente for na produção B, o que acontece se eu troco C? Então, eu vou incluir aqui o Bzão, o Azinho, Bzinho, e aí essa produção vai gerar essa gramática aqui. E agora, o que acontece? Eu posso aparecer, ó, um B, né, produzindo variável B. Então, eu vou simplesmente tirar esse B aqui, porque ela já está contemplada aqui. A gente já tem todas as produções aqui, que é Azinho, Bzinho, Bzinho, Bzão e Bzão, Bzão. Lá no C, ó, apareceu um B. Então, a gente vai trocar esse Bzão, né, por essas produções da variável B. E aí, eu já resolvi as produções unitárias das produções B e C. Só me resta essa de cima aqui da A, que agora eu tenho C e eu consigo trocar. Contas, né? Eu tenho que trocar somente essa substituição aqui de A por C e incluir as possibilidades das produções de C aqui em cima. E o que me gera, no final, essa gramática. Observe, pessoal, que após essas trocas a gente acaba gerando produções inúteis, tá? Então, deixar do exercício para vocês. Quais, né, variáveis aí se tornaram inúteis no final das contas? Então, vou deixar aí para vocês pensarem um pouquinho, é fácil, né? Se você olhar aí, né, todas as variáveis têm que ser atingidas e tem uma delas que não consegue ser atingida, tá? Bom, o exercício também, um segundo exercício para a gente conseguir, para a gente excluir as produções unitárias dessa gramática. Então, pensem um pouquinho aqui e aí a gente vai usar o mesmo raciocínio. Só que aqui eu deixo uma dica para vocês. A gente viu que no exercício anterior a gente viu um ciclo, né, entre algumas variáveis. Então, eu recomendo um gráfico que a gente chama grafo de dependência. A gente observa que nessa gramática, né, o A deriva B e B deriva A, então ele fica nesse ciclo, né? Então eu posso trocar A por B e o B pode ser trocado por A. Então, vamos primeiro analisar as produções que não são unitárias, que nesse caso o S é Azão, Azinho, o A, Azinho, Bzinho, Czinho e o B, Bzinho, Bzinho. Então, essas produções são não unitárias. E aí a gente inclui as possibilidades das produções unitárias, retirando essas variáveis unitárias. Então, no S, eu vou incluir essas regras, né? Então, como eu sei que
o A deriva B e o B deriva A, então eu tenho que incluir essas possibilidades. Então, além de Azão, Azinho, eu tenho que colocar o Azinho e o Bzinho, Czinho correspondente a A, e o Bzinho, Bzinho correspondente a B. Fazer a mesma coisa ali no A, né? O A eu tenho Azinho, Bzinho, Czinho, e eu vou colocar o que corresponde à variável B, que é o Bzinho, Bzinho. E no B eu vou incluir A, que seria Azinho, Bzinho, Czinho, e mantenho o Bzinho, Bzinho. Tá? Então, a gramática resultante seria essa. Observe que aqui também a gente gera produções inúteis, né? No caso, se a gente olhar bem aqui, a variável B, ela é inútil porque ela não é acessível a partir de S. Bom, finalizando aqui as simplificações, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a exclusão de produções esquerda recursivas, tá? Então, o que é uma recursão à esquerda? A gente olha aqui, a gente tem uma variável do lado esquerdo A, e do lado direito ela inicia com A. Então, a gente chama isso de recursão à esquerda. E a gente precisa evitar isso nas gramáticas. Então, como é que a gente exclui isso? A gente exclui acrescentando uma nova variável, né? Então, a gente vai colocar a recursividade do lado direito e aí resolve o nosso problema. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu optei por incluir uma variável chamada de z, tá? Então, como é que a gente faz? A gente exclui essa recursividade à esquerda aí e acrescenta um z do lado direito das produções de A's que não tem a variável A do lado esquerdo, e em Z eu vou colocar do lado esquerdo aí, retirando assim a recursividade. Então vamos ver no exemplo que eu acho que vai ficar mais claro. Por exemplo, eu tenho essa gramática, livro do contexto, G, com duas variáveis A e B, a variável de início é A, e a gente consegue observar que tem duas recursividades à esquerda aí, tanto na produção A, né, porque eu tenho A derivando Azão, Azinho, e o B derivando Bzão, Bzinho, tá? Então, primeiro o que a gente faz? A gente vai tirar essa recursividade à esquerda da primeira produção, acrescentando uma nova variável, nesse caso aqui eu chamei a variável Z, tá? Então, como é que a gente constrói essa nova produção? Eu tiro essa produção Azão, Azinho, e acrescento o Z do lado direito. Então, no A eu vou ter o Azinho, Bzão, Czinho, e coloco do lado direito Azinho, Bzão, Czinho, Z. Na produção lambda, né, eu mantenho a produção lambda e acrescento o Z. Lambda Z que não precisa mostrar o lambda, então só fica Z. Então a nova produção lá, eu vou ter 4 possibilidades aí. E o Z, quem é que vai ser, né? Eu excluí ali aquela variável Azão, né? Então me sobrou aí o Azinho e coloco o Azinho Z como uma produção nova, tá? Então isso me garante que eu retirei a recursividade à esquerda dessa produção A. O segundo passo é fazer a mesma coisa na produção B, tá? Então eu vou agora acrescentar uma variável y, tá? Lembrando, pessoal, que vocês podem chamar de qualquer símbolo, tá? Desde que seja maiúsculo, para não confundir no terminal. Eu usei aqui ZY, vocês podem colocar W, enfim, qualquer letra. Então, o que a gente faz agora? A gente vai excluir essa variável Bzão, Bzinho, né? E acrescentar o Z do lado direito. Então, na produção B, eu vou ter Bzinho, Azinho e Bzinho, Azinho, Y. E o Y, que eu criei, uma variável nova, né? Eu tirei esse Bzão aqui do lado esquerdo, então eu vou deixar o Bzinho, e aí o Bzinho Y termina a exclusão, né, da recursividade à esquerda e me retornando essa gramática aqui, que não tem recursão à esquerda, tá? Então, só reforçando aí, para a gente remover essas produções esquerdas recursivas, a gente deve introduzir novas variáveis, né? A gramática resultante ela pode ser considerada mais simples do que a original, porque ela não tem essa produção esquerda recursiva.
No entanto, vale lembrar que como a gente está acrescentando variáveis, né, a gente vai ter, logicamente, mais variáveis e mais produções. Bom, pessoal, é isso, né? As substituições, as simplificações das gramáticas são importantes para a nossa próxima aula sobre as formas normais, e aí eu deixo como estudo aí para vocês os capítulos 6 e 5, né, desses livros, o livro do Menezes e do Bedregal, da nossa avaliação, que contempla esses assuntos, está lá no Moodle já. Na verdade, a primeira questão é para vocês eliminarem as lambdas produções dessa gramática com essas produções aqui. Segunda questão, vocês vão eliminar as produções inúteis e unitárias, as lambdas produções e as produções esquerdas recursivas dessa gramática. Eu só deixo atenção, que eu só chamo a atenção de vocês, pessoal, para vocês realmente eliminarem nessa ordem, tá? Primeiro, excluam as inúteis e as unitárias, para depois excluir as lambdas produções e as produções esquerda recursivas. Por que eu estou pedindo nessa ordem? Porque se vocês eliminarem as lambdas produções com variável inútil, vai se tornar uma gramática muito grande, então não faz sentido, tá? Então vai ficar muito trabalhoso vocês fazerem isso. Então reduzam o que vocês puderem reduzir antes de substituir as lambdas produções e as produções de esquerda recursiva, ok? Bons estudos para vocês, até a próxima, tchau, tchau.